O Nubank surpreende o mercado ao lançar agora em julho de 2024 os seus dois novos ETFs, o Livol 11 e o High 11. Isso depois de ter lançado em setembro de 2023 os seus dois primeiros ETFs, o NIDIV 11, o primeiro ETF brasileiro a pagar dividendos, e o NSDV 11. Mas você sabe quais são as características desses ETFs e qual seria a melhor opção para o investimento a longo prazo? Será sobre isso que nós falaremos no vídeo de hoje, então acompanhe esse nosso conteúdo até o final. Vamos começar os nossos estudos falando do NIDIV 11, o primeiro ETF da Bolsa Brasileira a pagar dividendos, algo revolucionário no mercado brasileiro, haja vista que os ETFs aqui no Brasil seguem o padrão de não distribuírem os dividendos aos seus cotistas. Lembrando que ETFs são fundos de investimento que têm suas cotas comercializadas na Bolsa de Valores e que acompanham o desempenho de um índice de mercado ou benchmark. Ou seja, o objetivo de um ETF, que é a abreviação para a denominação em inglês de Exchange Traded Funds, é acompanhar o desempenho de um índice e não bater o mercado, ou seja, superar o índice Bovespa, por exemplo. E para que isso fique bem claro para você, vamos pegar como exemplo o próprio ETF BOVA 11, que segue o nosso principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa. O objetivo desse ETF não é bater o mercado, não é superar o índice Bovespa. Pelo contrário, é justamente entregar aos seus cotistas exatamente o desempenho desse índice. E um ponto muito positivo dos ETFs, como nós dissemos, é que você poderá comprar as suas cotas diretamente na Bolsa de Valores, através do home broking da sua corretora ou do aplicativo. Da mesma forma que você faz para comprar uma ação ou um fundo imobiliário. No mercado americano, os ETFs são uma forma de investimento muito popular, pois é uma forma de investimento passiva, onde um investidor estará comprando a cota deste fundo, confiando o seu patrimônio, o seu dinheiro, à expertise desses gestores profissionais. Teoricamente, é algo mais seguro do que esse investidor comprar os seus próprios ativos, escolhendo as suas próprias ações no mercado financeiro. Para que você tenha uma ideia, 15% das famílias americanas possuem ETF em suas carteiras de investimento. E nos Estados Unidos, nós temos cerca de 2.800 ETFs à disposição dos investidores, sendo que aqui no Brasil nós temos apenas 88 ETFs de renda variável e 12 de renda fixa. Então veja que nós temos uma diferença colossal entre esses mercados. E vale ressaltar que no mercado americano, por padrão, os ETFs pagam dividendos aos seus cotistas, algo que se tornou novidade aqui no Brasil com o advento do ETF NIDIV 11 em setembro de 2023. E o NIDIV 11 surge de uma parceria do Nubank com a B3, criando um novo índice de mercado derivado do Ibovespa, onde foram escolhidas 21 empresas do índice Ibovespa com um bom histórico de pagamento de dividendos nos últimos 6 anos. Essas empresas são escolhidas com base em alguns critérios, que são eles: pagamento consistente de proventos, liquidez e tamanho de mercado, estabelecendo-se a regra que uma empresa sozinha não poderia ter uma representação maior do que 20% no ETF. E essa carteira fictícia, ela seria rebalanceada a cada 4 meses. E a principal característica do NIDIV 11 é a distribuição regular de proventos, com recorrência mensal, ou seja, até o 10º dia útil de cada mês, os cotistas destes fundos receberão os dividendos pagos pelas empresas que compõem a carteira deste ETF, tornando esta opção de investimento muito interessante para aqueles investidores que buscam renda passiva todos os meses. Atualmente, o valor da cota deste fundo está no valor de mercado de R$ 109,77, no momento no qual eu gravo esse vídeo. E o valor dos últimos dividendos pagos foi de 40 centavos por cota. Todavia que cabe uma observação que seria um ponto negativo no investimento deste ETF comparado ao investimento diretamente nas ações. Pois quando você recebe os dividendos pagos pelas ações que você possui em sua carteira, que você escolheu pontualmente no mercado, você receberá esses dividendos isentos de tributação. No primeiro momento, isso também acontece quando o ETF recebe os dividendos das empresas que compõem o seu portfólio,
Todavia, quando esses dividendos saem de dentro do ETF para serem distribuídos aos cotistas, haverá uma tributação na alíquota de 15%. Então veja que isso é um ponto negativo, pois você não teria essa tributação caso você estivesse recebendo os dividendos diretamente das ações de sua carteira. E um ponto positivo do NDIV11 é o fato dele ofertar aos seus investidores uma boa diversificação, que dificilmente um investidor iniciante iria conseguir obter investindo sozinho, sem seguir uma estratégia e um método muito bem definidos. Em resumo, nós podemos concluir que o NDIV11 é uma opção interessante para quem está buscando o pagamento regular de dividendos e uma boa diversificação do seu patrimônio na Bolsa de Valores. E você pode acompanhar agora na tela comigo como ficou a composição da carteira desse ETF dividido por setores da economia. Veja lá embaixo que nós temos em seu portfólio segmentos de utilidade pública, materiais básicos, comunicações, financeiro, setor de consumo cíclico, setor de petróleo, gás e biocombustíveis, sendo que a maior porcentagem da carteira desse ETF, cerca de 31,9%, está em utilidade pública. E vamos agora para o estudo do segundo ETF, o NSDV11. Mas antes disso, eu quero pedir a você, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de apertar o sininho para que você receba de maneira imediata todos os próximos vídeos. Então vamos lá. O NSDV11 ele seguirá a mesma composição do NIDIV11, pois ele seguirá o mesmo índice de mercado. Ele irá comprar as mesmas ações na proporção desse índice. A única diferença dele para o NDIV11 será o fato dele não distribuir os dividendos aos cotistas, pois ele irá reter esses dividendos para recomprar as mesmas ações que já estão presentes em seu portfólio. Então veja que o NSDV11 ele é um ETF de acumulação seguindo o mesmo padrão de funcionamento dos demais ETFs aqui do Brasil. Acompanhe comigo na tela e veja que a cotação atual do NSDV11, no momento no qual eu gravo esse vídeo, é de R$ 116,56. Então veja que você tem essas duas opções comparando esses dois ETFs do Nubank. O NIDIV11, um ETF que irá distribuir dividendos todos os meses, e o NSDV11, um ETF de mesma composição, com a mesma carteira, porém que irá reter o pagamento dos dividendos feitos pelas ações que estão em seu portfólio para reinvestir no próprio fundo. É claro que no futuro, quando for realizada uma comparação de desempenho de rentabilidade entre esses dois ETFs, o NSDV11 ele terá um desempenho melhor por uma questão muito lógica. Houve o reinvestimento dos dividendos. Mas isso quer dizer que ele é melhor? Não, apenas possui uma característica diferente do NIDIV11. Isso dependerá, obviamente, da sua intenção, dos seus objetivos de investimento. Se você pretende ter um ativo financeiro em sua carteira que lhe traga fluxo de caixa com recorrência, é claro que o NIDIV11 ele será uma opção melhor. Agora, se você pretende ter um ativo em sua carteira para acumulação de patrimônio, abrindo mão do recebimento mensal desses dividendos, para você, o NSDV11 será uma melhor opção. Vamos agora para o estudo dos dois novos ETFs recém-lançados pelo Nubank em parceria com a B3, o LVOL11 e o RAI11. O LVOL11 é um ETF focado em empresas com baixa volatilidade, ou seja, empresas que sofrem pouca variação do preço de suas ações no mercado. E o próprio Nubank enumera como características positivas desse ETF os seguintes pontos: redução de risco, conforto emocional, retornos consistentes e proteção em quedas, justamente pela baixa volatilidade dessas empresas. E no caso do ETF LVOL11, também foi criado um novo índice de mercado, derivado do Ibovespa, tendo em sua composição ações com baixa volatilidade, como dissemos, denominado Ibovespa Smart Low Volatility. E isso foi feito da seguinte forma: eles olharam para as empresas que compõem atualmente o índice Ibovespa, escolheram
33% e deram maior peso para aquelas empresas que têm menor volatilidade e deram menor peso para aquelas empresas que possuem maior volatilidade. Lembrando que atualmente nós temos 86 empresas compondo o índice Ibovespa. Foram escolhidas então 28 empresas desse índice. E no teste de rentabilidade acumulada, também conhecida no mercado como backtest, onde você pega um período pretérito, como se essa carteira já existisse no passado e faz uma simulação de rentabilidade ao longo do tempo, você veja que do período de 2003 a 2024, a configuração desse ETF teria dado um retorno acumulado de 1.792% contra o retorno do Ibovespa no mesmo período de 934%. Uma diferença de 857% em favor do ETF, contrariando aquela regra de que para obter maiores resultados você necessariamente tem que se submeter a grandes riscos. Então fica claro que a criação deste ETF é focado em investidores que buscam boa rentabilidade sem abrir mão da segurança do seu patrimônio. Você pode acompanhar na tela como ficou a composição da carteira desse fundo por setores da economia. Então, nós temos aqui os setores de utilidade pública, bens industriais, saúde, financeiro, consumo não cíclico, real estate, materiais básicos e comunicação. Lembrando aqui que o de maior porcentagem na carteira, 30,7%, é justamente o setor de utilidade pública. Vamos agora para o estudo do último ETF do Nubank, o RAI11, que traz uma finalidade de investimento bem diferente do LVOL11, pois o RAI11 ele é focado em empresas que possuem maior volatilidade. É o que nós denominamos no mercado de empresas com beta maior, que são mais suscetíveis à variação de preço de acordo com as circunstâncias do mercado. Para a composição da carteira deste ETF também foi criado um novo índice, tendo em sua composição empresas, como disse, com beta maior, mais suscetíveis à variação de preço no mercado, um índice denominado de Ibovespa Smart High Beta. O objetivo desse ativo financeiro é trazer um retorno maior ao investidor em períodos de alta, ou seja, quando o mercado estiver num período de alta, por exemplo, de 10%, a tendência é que esse ativo financeiro traga um retorno de 20%. Porém, não se iluda, da mesma forma que esse ETF tem uma maior volatilidade para trazer um retorno maior em períodos de alta, ele tem maior volatilidade em períodos de queda. Isso quer dizer que se a Bolsa de Valores cair 10%, esse ETF terá a tendência de cair, por exemplo, 20%. E Miguel, por que então investir nesse tipo de ativo? É quando você está disposto a aplicar o seu dinheiro assumindo maiores riscos na esperança de obter maiores retornos. Então veja que esse ETF ele foi criado para investidores com maior maturidade sobre o mercado financeiro. Inclusive, eu ressaltaria que para aquele investidor que está disposto a correr um maior risco na esperança de maiores retornos, esse ETF é uma opção muito interessante, pois ele estará colocando o seu dinheiro nas mãos de gestores com grande expertise, que estarão atuando no mercado financeiro numa estratégia, claro, muito peculiar, com risco, obviamente, de perdas em períodos de queda, mas convenhamos que são gestores profissionais. Inclusive, eu diria que se expor a ativos financeiros mais sensíveis dentro de um ETF, onde você terá um gestor profissional administrando os seus recursos financeiros, seria algo mais interessante do que você correr esse risco sozinho no mercado, escolhendo ativos de maior risco na esperança de obter maiores retornos. Então veja que fica muito claro que esse ETF ele não foi criado para você carregá-lo no longo prazo, mas sim para que você tenha uma posição estratégica de investimento, para abandonar esta posição no momento em que você observar que obteve ganhos satisfatórios, principalmente em momentos de alta do mercado. E por qual razão? Porque nos momentos de alta esse ativo tende a trazer maior retorno e nos momentos de baixa ele tende a ter quedas mais acentuadas. Em resumo, o mercado subiu, ele tem a tendência de subir mais ainda.
o mercado caiu, ele tem a tendência de cair mais ainda. E isso o próprio Nubank deixa muito claro ao mostrar a rentabilidade simulada deste ETF em comparação com o Ibovespa, no período acumulado de 2006 a 2024, onde o ETF teve uma rentabilidade de 113%, contra 271% do Ibovespa, ou seja, uma diferença de 158% em favor do Ibovespa. Por isso, eu ressalto mais uma vez que o RAI11 não é um ETF para você carregar a longo prazo em sua carteira. E falando em carteira, acompanhe na tela comigo para vermos como ficou a composição da carteira desse ETF por segmentos da economia. Veja que em seu portfólio nós temos ali o segmento de consumo cíclico, consumo não cíclico, financeiro, real estate, tecnologia da informação, materiais básicos, petróleo, gás e biocombustíveis, bens industriais e saúde, sendo que a maior composição dessa carteira, 41,2%, está em consumo cíclico. E agora vamos falar de alguns pontos positivos gerais presentes em todos esses ETFs, a começar pelo custo, a taxa de administração que eles cobram de apenas 0,5% ao ano, quando a média dos fundos tradicionais, como um fundo de ações, por exemplo, gira em torno de 2% ao ano. E vale lembrar que nenhum desses ETFs cobra taxa de desempenho, que gira em torno de 20% quando determinado ETF supera um índice de mercado, em cima daquilo que obviamente superou esse benchmark. Então, pelos estudos que eu apresentei agora para você, fica claro que apenas 3 das 4 opções de investimento em ETFs do Nubank seriam boas opções para você carregar em sua carteira no longo prazo. Seria o NIDIV 11, o NSDV 11 e o LVOL 11. E Miguel, valeria a pena adotar a estratégia de investimento exclusiva em ETFs para a formação da minha carteira? Vamos lá. O meu foco de investimento que eu ensino aos meus alunos e mentorados é a construção a longo prazo de uma carteira mista com ações e fundos imobiliários para a criação de renda passiva. Mas essa carteira será formada de forma ativa, com você escolhendo as suas próprias ações e os seus próprios fundos imobiliários. Claro, seguindo uma estratégia e uma metodologia muito bem definidas. Mas isso não quer dizer que você excluiria da sua estratégia de investimento a presença dos ETFs em sua carteira de longo prazo. Inclusive, apresento no último módulo do nosso curso que você poderia ter cerca de 20% do seu patrimônio em outros ativos financeiros, principalmente ETFs. Mas isso depois que você tivesse concluído a formação da sua carteira de investimento com 12 ações e 12 fundos imobiliários para a construção de sua renda passiva. E se você deseja conhecer a nossa estratégia de investimento, nós vamos deixar o link do nosso curso Minha Renda Passiva na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!